fervor, né? E que o Senhor realmente nos abençoe nessa noite. Já está nos abençoando, né? Amém, aleluia. Para todos que podem estar aqui nessa noite, estar junto com os irmãos, cantando, louvando o Senhor. A presença dos irmãos, a presença do Senhor é uma experiência única, né? E esperamos que em breve todos os irmãos também possam estar aqui, reunindo-se juntamente conosco. Amém? Aleluia. Então você que está nos acompanhando em casa, você deve fazer um esforço adicional, né? Porque em casa tem muitas distrações, muita comodidade, né? E aí a gente acaba não se voltando completamente para o Senhor, né? Mas eu quero te pedir que você aí na sua casa se esforce no Espírito, volte para o Senhor, exercite seu Espírito para receber tudo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém? E nós que estamos aqui, já estamos sendo introduzidos nessa esfera, através do louvor, das orações, do Espírito dos irmãos, que nos ajuda a puxar, né? A nos conectar com o Senhor. Isso é maravilhoso. Amém. Como é bom estarmos juntos. Salmo 133, quão bom e agradável estarem unidos, viverem unidos os irmãos. Porque ali derrama o Senhor a sua e a vida para sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Chegamos hoje no capítulo 13 de Mateus. Semana passada foi o capítulo 12. E estamos nessa série, o Viver do Reino. E nessas comunhões de sábado nós temos revisado, ruminado mensagens atuais, né? da palavra profética. E hoje nós vamos ruminar essa mensagem, é a 33. Tá? Semana passada eu falei 34, falei errado, foi a 32. Tá? Essa semana é a 33, inclusive foi a última mensagem da conferência na Europa. E o tema que nós, diante do Senhor, vimos, né, para transmitir o encargo hoje, é esse: reter, crescer, frutificar. Vamos falar juntos? Reter. Muito bem. No capítulo 13, né, vou ler alguns versículos para os irmãos. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Ok? A Nova Almeida Atualizada é uma Bíblia que é muito, muito parecida com a RA que normalmente nós usamos, né? E ela tem algumas diferenças, né, que a gente acha que é muito importante. Por isso eu gosto de ler também essa versão para os irmãos. Ela mantém uma ordem, uma das características dela, são várias características. Ela está, inclusive em vários versículos, ela é mais fiel aos últimos manuscritos descobertos, né? Então, ela traz uma maior fidelidade em várias passagens, tá? Porque ela já tem nela, né, as últimas pesquisas, né, dos textos bíblicos, né? Então, rapidamente para os irmãos saberem, sabemos que a Bíblia ela foi escrita, né, manuscrita, e naquela época não tinha xerox, não tinha fotocópia, né? Não tinha gráfica, e as pessoas copiavam. Então você pegava, por exemplo, o Evangelho de Mateus, tinha várias cópias. Aí como você saber qual que foi a que realmente Mateus escreveu? Então, durante a história, alguns determinaram. Esse aqui é o que realmente o mais original, o mais antigo, o mais próximo do que Mateus escreveu, né? Mas com os avanços, descobriram-se novos textos e descobriram, não, existe um texto que é mais antigo e mais próximo do original, se crê que é original. Então, essa versão já tem um pouco desses avanços. Mas uma coisa muito boa dela é que ela mantém uma ordem, né, que é da nossa maneira portuguesa, da língua portuguesa de falar, que é a construção das frases em sujeito, verbo, predicado. Tá? Então, quem faz a ação, o verbo que é ação e depois o que acontece. Tá? Então, por exemplo, como você fala normalmente? Daniel falou, não é isso? Daniel é o sujeito, falou é o verbo. Essa é a ordem que a gente entende, é a ordem mais inteligível. Mas
as versões anteriores, elas eram mais poéticas. Em vez de falar Daniel falou Daniel. Entendeu? Em vez de Jesus disse, disse Jesus. É mais poético. Mas em certas construções, acaba ficando confuso. Aí você não entende o que está lendo, né? Então, essa versão, ela prioriza essa ordem, para quê? Para que a gente entenda mais o que está lendo, ok? Mas vamos lá. Então, em Mateus 13, no versículo 1, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Essa é a primeira parábola dentro do Evangelho de Mateus. E é uma parábola muito conhecida. Acho que todos vocês conhecem, né? A parábola do semeador. Conhece? Amém. Ok. Mas por um acaso, vamos ler, né? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui nós vimos 4 tipos de solo, de terra, beira do caminho, rochoso, né, ou pedregulhos, uma terra com espinhos, e finalmente o 4º tipo de terra era uma terra boa, né? Então, nas 3 primeiras, não frutificou, e no último tipo de terra, aquilo frutificou. E Jesus mesmo, ele dá a interpretação dessa parábola. Então, no versículo 18, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que? Ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos todos nós lermos esse versículo 23, amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então agora acho que vocês já entendem o tema dessa palavra. Reter, ok? É o tipo de terra que recebe a semente, que retém a semente. 2, cresce, quer dizer, uma semente que cresce, que brota, a planta começa a crescer, e num terceiro estágio ela frutifica.
E aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo que existem, a semente é a mesma, a semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus. Essa palavra é semeada, mas o problema não está com a semente, o problema está com a terra, com o solo. E esse solo, essa terra, é o nosso coração. Amém? Todos nós recebemos a mesma semente, a mesma palavra, mas só que em alguns essa palavra vai crescer e vai frutificar, em outros não. O que nós queremos nessa noite diante do Senhor? Nós queremos ser aqueles que retêm, amém? Aqueles que crescem e que mais? O que você quer? Reter? Amém, muito bem. Então, irmãos, é disso que nós vamos ter comunhão nessa noite. Para nós falarmos antes dessa terra, isso aqui é muito importante. Vocês lembram na semana passada, no capítulo 12 de Mateus, nós vimos quase que era a rejeição, nós vimos a rejeição a Jesus. Eles chegaram a um ponto máximo de dizer que Jesus era o maioral dos demônios. Jesus era o Beelzebu, era o senhor das moscas. Eles ofenderam a Jesus, falaram: Jesus, você é do diabo. E Jesus disse: se eu fosse do diabo, seria o reino brigando contra ele mesmo e se autodestruiria. Seria uma casa brigando contra eles mesmos, se destruiriam, né? Então o Senhor termina essa passagem mostrando, inclusive, que a verdadeira família dele é aqueles que fazem a vontade dele. Por isso, o tema da nossa comunhão semana passada foi agradar o Pai. Nós queremos agradar o nosso Pai. Ó Senhor Jesus, irmãos, que esse seja o nosso coração. Fazer a vontade do Pai. Agradar o nosso Pai. Nós fomos criados para isso, para o beneplácito, para o bom prazer do nosso Deus. Que o nosso Deus, ele olha para nós e fala assim: eu gosto de você. Oh, eu sinto alegria em você. Emerson, eu gosto de você. Isso não é muito bom isso? Nós ouvimos isso do nosso Pai Celestial. Bom demais, né? E esse é o nosso coração, nós queremos agradar o nosso Pai, né? Mas nós vimos ali que os religiosos, eles rejeitaram o Senhor, eles se opuseram ao Senhor. Então, quando começa o capítulo 13, Jesus, ele está já com uma multidão de pessoas ao redor dele. Então, 13:1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. O que quer dizer Jesus saiu de casa? Quer dizer, vocês, judeus, eu vim para vocês. Eu vim para trazer salvação para vocês. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que primeiro vir para casa. Mas vocês não me quiseram. Vocês não me querem. Vocês querem me matar. Vocês não creem em mim. Então, nesse capítulo 13, Jesus está mostrando o seguinte: vocês não me querem, eu não vou obrigar vocês. Estou saindo de casa. Sair de casa quer dizer, eu estou abandonando os judeus, porque eu vim para eles, eu vim para o povo de Deus, mas esse povo não me quis, esse povo não me quer. Essa é a rejeição. Então Jesus sai de casa. E quando ele sai da casa, ele se assenta à beira-mar. E à beira-mar se junta ali uma grande multidão em volta dele. Então, quando se junta essa grande multidão, o que faz Jesus? Jesus, ele entra no barco. Ele entra no barco. E esse barco quer dizer a igreja.
Ele saiu da casa porque não queriam mais ele em casa. Ele entra no barco. O mar é um mundo. O barco está no mar. A igreja, ela está no mundo, mas a igreja não é parte do mundo. O mundo rejeita Jesus, mas nós não estamos no mar, nós não estamos no mundo, nós não somos do mundo, nós somos de Jesus. Ele entrou no barco, ele sentou no barco e os discípulos também entraram no barco. Quem é discípulo entra no barco. Amém? Vocês estão no barco? Estamos entrando no barco. Estamos entrando no barco, estamos entrando na igreja e ali Jesus ele se senta, né, e começa a falar a palavra. Então, essa palavra é uma palavra em especial para quem está na igreja. Essa é uma palavra para quem entra no barco. Okay? Aqui de uma maneira figurada. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Parábola, a gente pensa assim, né? Parábola é uma historinha. Não, parábola não é historinha. Ok? Parábola também não é um termo do futebol. Parabola, né? Não, não é nada disso. Parábola é um termo que significa comparação. Uma coisa que é colocada do lado da outra para se comparar. O objetivo das parábolas, Jesus ele falava por parábolas. O objetivo das parábolas era expor e incomodar quem não cria em Jesus. Toda parábola, ela incomodava, ela era um tapa na cara dos religiosos, daqueles que não criam em Jesus. Mas por outro lado, a parábola, ela trazia conforto, segurança e paz para quem queria seguir Jesus. Então as parábolas são sempre comparações, né? Vocês já repararam? Ok, nós vamos ver aqui essa primeira parábola, tá bom? Então nessa parábola, o que Jesus está falando? Ele está dizendo, o semeador quem é? É o próprio Deus, tá certo? Ele saiu a semear. Essa semente é a palavra. Essa semente é a palavra do reino, é a palavra de Deus. Só que tem solos diferentes. Tem corações diferentes. Tem coração que essa palavra cai, porque todo mundo ouve, só que em muita gente que essa palavra cai ali, essa semente cai, ela não recebe. Ela não crê. Ela não retém. Tá? Então, quando nós estamos usando aqui a palavra reter, é exatamente isso. É não receber, não crer, não acolher. Essa pessoa, então, não crê, não recebe, não acolhe. Então, existem 3 tipos de terra que não retém, que não creem, que não recebem. E qual é o resultado? O resultado é que a palavra do reino não cresce e não frutifica. Então, Jesus está mostrando aqui, ó, a maioria das pessoas são esses. Tem 4 tipos, certo? 3/4 não querem. 3/4 não querem. Mas tem 1/4. Amém! Aleluia! Tem 1/4, né? Tem 1 a cada 4, amém? Que crê, que retém, que recebe, que cresce e que frutifica. Então, nós queremos nessa noite ver e queremos ser esses que creem, que recebem, que crescem e que frutificam. Amém? Muito bem.
Então vamos falar agora sobre a questão do reter a palavra. Amém? Muito bem. O irmão nos mostrou Isaías, capítulo 66. Amém? Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Olha só. O Senhor está dizendo aqui, a minha mão fez todas as coisas. Tudo veio a existir porque eu, Deus, o Todo-Poderoso, o fiz. Eu fiz tudo. Mas existe algo que eu olho de maneira especial, que eu olho com carinho. Sabe para quem que eu vou olhar com um especial cuidado e carinho? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O Senhor olha para quem é pobre em espírito. Por isso, vocês lembram, lá em Mateus capítulo 5, a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os pobres em espírito. Então, quem é pobre em espírito, quer dizer, quem é pobre está sempre precisando, é isso? Quem é pobre está sempre precisando. Então, pobre de espírito quer dizer alguém que tem fome de Deus. Alguém que tem a palavra do reino é para esses. Então nós aqui precisamos ter esse coração. Um coração de fome. E uma outra versão, que é a King James, nesse finalzinho de Isaías 66, ela diz o seguinte, é aquele que tem temor reverente, olha lá, ó, que rapidez, hein? Ó, olha lá, e que dedica, lê a parte finalzinha lá as duas. Amém. Que dedica seu amor reverente à minha palavra. Então, irmãos, nós precisamos ser esses que têm um temor, que têm um amor reverente à palavra. Ou como nós dizemos, que você treme diante da palavra. Quando você vai até a Bíblia, você vai até a palavra de Deus, você não pode ir de qualquer jeito. Sem chegar ali e tremer. Ir até a palavra com reverência. Não ir assim, estou dando aqui uma folhada aqui, né? Tal. Não dou nem importância para isso. Você não lê com importância? Não. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos ter um temor reverente à palavra. E um apreço à palavra. E crer na palavra. Hoje de manhã, né, o irmão compartilhou conosco sobre não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E numa comunhão, né, algumas semanas atrás, também ele compartilhou com a gente sobre isso. E olha só, irmãos. Lá em Mateus 4, quando Jesus disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem. Claro, Jesus citou, na verdade, Deuteronômio capítulo 8. Acho que é versículo 3, né? Deuteronômio 8, 3. Olha lá. Ok? Isso. Ele humilhou vocês e ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam,
para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas do quê? De tudo o que procede da boca do Senhor. Aleluia! Então, não só de pão vive o ser humano, mas do quê? De tudo que sai, que procede da boca do Senhor. Vocês lembram, né? Algumas semanas atrás, aqui nós compartilhamos da pirâmide de Maslow, né? E aí, naquela pirâmide de Maslow, esse cara foi um psiquiatra, sociólogo, né? De algumas décadas atrás, e ele estabeleceu uma pirâmide muito interessante. Ele fala assim, ó: as pessoas têm que satisfazer primeiro as suas necessidades básicas, fisiológicas, né? Qual é a necessidade básica? Fisiológica, o que é? Comer, beber, né? Tá certo? Num segundo nível, uma vez que você já tem o que comer, sobreviver, tem ar, tem bebida e tal, você começa a se preocupar com o quê? Com segurança, né? De você continuar vivo, né? Tal, família, etc e tal. Aí, e aí vai subindo. E na verdade, irmãos, é isso. Quando Deus criou o homem, colocou ele onde? Jardim do Éden. O que tinha no Éden? Tudo. Provisão total. É isso mesmo. Lá ele tinha as melhores frutas, né? Deliciosas, né? E hortaliças. Tinha tudo, né? Frutas, hortaliças. Só não podia comer os bichos ainda, né? Então, mas aí ele tinha de tudo ali para comer. Ele tinha água, ele tinha um clima maravilhoso. Não, era o paraíso. Ar 100% puro, ele tinha tudo. Ele tinha satisfeito o quê? As suas necessidades fisiológicas. Que mais? A sua necessidade de segurança. Porque Deus era a sua proteção, ele estava tranquilo. Tá certo? Necessidades sociais. Também, porque aí Deus já, né, fez a Eva, estava lá, tudo certo, né? Mas, será que isso é suficiente? Isso é suficiente para o ser humano? Não é suficiente. Não é suficiente você ter casa, comida, trabalho, família. Isso não satisfaz. Falta algo mais. Por isso, quando Deus disse não só de pão, Deus está dizendo, você precisa de algo mais. Você precisa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você será infeliz, insatisfeito. O que realmente preenche o homem é o que sai da boca de Deus. Meus irmãos, se você e eu, né, você agora está ganhando luz do Senhor, de quão crucial é a palavra de Deus na sua vida. Quão crucial é a palavra de Deus na nossa vida. Você vai ser alguém que é pobre em espírito. Alguém que fala assim, eu quero comer essa palavra. Como a corça, né, anseia pelas águas, eu quero ansiar pelo Senhor, eu quero ansiar pela sua palavra. Alguém como Jeremias, achadas as suas palavras, logo as comi. E a Bíblia ali, na verdade, quer dizer, logo as devorei. Sabe, alguém que está com fome, sabe, o cara ficou um monte de tempo, quer devorar. É esse sentimento. Irmãos, a palavra de Deus é o que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é
viva. Palavra de Deus não é morta. Palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e dá vida. Atos 7:38. Que tal vocês lerem? Amém? Atos 7:38. E este Moisés, vamos ler comigo? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras para nos transmitir. Amém. O que ele recebeu? Palavras vivas. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Hebreus 4:12. Amém? Hebreus 4:12. O versículo é comprido, mas assim, a parte final, né? Bom, não, parte inicial, vamos lá. Porque de Deus é viva e eficaz. Até aí. Vamos repetir forte? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos, a palavra de Deus é viva. O que Jesus disse? As palavras, João 6,63, porque as palavras que eu vos tenho dito, olha lá, o Espírito é o que vivifica, a carne, as palavras são vida. Irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, ela produz fé. A palavra de Deus causa mudanças. A palavra de Deus transforma vidas. A palavra de Deus faz milagres. A palavra de Deus cura feridas. A palavra de Deus restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Oh Senhor Jesus, irmãos, a palavra de Deus faz tantas e tantas coisas. Por isso, nós precisamos crer, receber, reter a palavra de Deus. Nós devemos receber toda a autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é. E nós deveríamos nos guiar, nos pautar, as nossas decisões, a nossa vida, ser guiada pela autoridade da palavra de Deus. Amém? Muitas vezes nós nos metemos em problemas porque nós não seguimos a palavra do Senhor. Não é verdade? A gente faz as coisas assim, todo mundo está fazendo. Mas é o que a Bíblia diz? Não, mas está todo mundo fazendo. Muitas vezes eu acho que o mais certo é fazer assim, o mais lógico é fazer assim. Bom senso, né? Acho que o mais adequado é desse jeito. Mas será que é isso que a palavra de Deus fala? Pode ser o mais lógico para todo mundo. Mas pode não ser a direção de Deus para você. Sempre foi feito assim. Por que faz isso? Porque a gente sempre fez assim. Mas é isso que a Bíblia diz? Não, mas que sempre fez assim. Então, nós não devemos nos guiar pelo que todo mundo diz, pelo que sempre se fez, nem pela lógica, ou não, porque eu acho que assim, eu tive um sentimento. Nem sempre esse sentimento é um sentimento de Deus. Nós devemos nos guiar pela palavra de Deus. E de maneira, digamos, também mais atual aqui.
pela direção atual do Senhor, que é a palavra profética. Né? Então, o Senhor, a palavra é a direção atual. Aí você vai lendo na Bíblia, e era para construir uma arca. Aí nós vamos construir uma arca de Noé? Não, a arca, a gente aprende muitos princípios da palavra ali, tá certo? Mas não é hoje para a gente construir arca. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pregar o evangelho. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje para nós. Nós vamos pregar o evangelho e nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos apacentar as pessoas. Bem, que mais? Nós vamos edificar a igreja. Então, essa é a palavra do Senhor hoje. Essa é a direção atual do Senhor. Senhor Jesus. Ah, Senhor, tantos pontos, tanta riqueza, mas vamos em frente. Então, reter a palavra, certo? Ponto número 2. Ponto número 2. Crescer. Tá bom? Então, ponto número 1 é reter, né? Tá certo? Ponto número 2 é crescer. O que impede, ou o que está impedindo nós de crescermos e frutificarmos? Aqui entra o nosso lado. Com relação à semente, a palavra de Deus não tem nenhum problema. E a semente, é interessante, se você guardar uma semente, bem guardadinha, o que acontece? Nada. Você guarda a semente, deve ficar guardadinha, não acontecer nada, né? Ela vai brotar? Vai germinar? Vai frutificar? Não. O máximo que pode, talvez com o passar de muito tempo, dependendo do tipo de semente, né, ela pode se estragar, né, por só, né? Ou algumas duram muito tempo. E está lá, não vai acontecer nada, mas isso é muitas vezes o que acontece. A palavra entra, mas não acontece nada. Não acontece nada na nossa vida. Então, a semente precisa crescer. Só que aqui nos mostra 3 situações. 3 situações que impedem o crescimento da semente. E nesse ponto, irmãos, eu gostaria de pedir para vocês, assim como eu também diante do Senhor, tenho ido e fui, para Senhor, o que está impedindo que o Senhor cresça em mim e que eu frutifique? Então podem ser uma dessas 3 situações. Um desses 3 tipos de solo. 3 tipos de terreno. Um era caminho movimentado, pisado. Outro tinha terra por cima, mas embaixo tinha pedras, pedregulho, rocha. E o terceiro tipo tinha espinhos. Então, em todos esses 3, a semente não produziu nada. Começou um processo, mas não concluiu. Não chegou ao fim. Um dos grandes evangelistas do passado, D.L. Moody, ele disse o seguinte: a Bíblia não foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Deus não deu a Bíblia para aumentar o nosso conhecimento. Deus nos deu a sua palavra, nos deu a Bíblia, para quê? Para que ela pudesse mudar as nossas vidas. Isaías, acho que é 61, fala que a palavra de Deus, como a chuva, ela
cai e não volta sem que antes haja frutificado, produzido algo. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem que antes ela produza alguma coisa na terra. Então, toda vez que a palavra de Deus vem, ela é para produzir alguma coisa. Então, toda vez que a palavra de Deus vem, toda vez que eu ouço a sua palavra, toda vez que eu estou numa reunião, que você está numa conferência, que você lê uma literatura, você lê a Bíblia, né, porque também a palavra de Deus é falada através das pessoas, através dos livros espirituais, né? Tá certo? Através da reunião, na conferência, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então, toda vez que ela vem, ela deve produzir alguma coisa. A palavra não volta vazia. Mas se ela não está produzindo, é porque tem um problema. No primeiro caso, que é beira do caminho, é um caminho, né? É aquele que você vai, todo mundo anda, pisa naquela terra, fica aquela terra pisada. E ali acontece duas coisas. Os homens pisam e o diabo arrebata. Os homens pisam e o diabo arrebata. Nessa passagem, diz que o caminho pisado e vem as aves do céu e pegam a semente. Essas aves do céu, Jesus mesmo explica, é o diabo. O diabo vem e arrebata o que foi semeado no coração. Então, irmãos, à medida que nós vamos vendo aqui esses três tipos, com qual deles a gente tem certa identificação? Você se identifica com algum desses tipos? Nós recebemos recebemos a palavra do Senhor, mas talvez existem pessoas pisando. Existem pessoas que estão nos influenciando. Opiniões das pessoas, opiniões da família, opiniões dos influencers, né? Dos youtubers da vida, nos Instagrams da vida, aquelas pessoas que você segue, as opiniões, os carnal da vida que você fica ouvindo, né? Os carnal com K, né? Ou como é que chama lá, outro lá, Portelas e não sei o quê. Então você fica ouvindo os gurus aí. Talvez esses homens, eles estão pisando o seu coração. E você não está recebendo a palavra. Ou talvez você está ouvindo, né, alguns animadores. O diabo vem e leva embora a palavra. Então essa palavra não penetra. Então você vem, você ouve muitas vezes, mas nada acontece. A sua mente está fechada. O seu coração está fechado. A gente aplica muito isso para os incrédulos que não querem receber o evangelho. Mas não é só para eles, não. E Jesus está falando aqui para aqueles religiosos. Então, em alguma maneira, isso pode estar acontecendo conosco. O segundo tipo é uma mente superficial. Que por cima parece boa terra, mas por baixo tem coisas escondidas. Tem pedra, tem rocha. O que acontece ali? Diz que reage rápido, né? Recebe a palavra com alegria, reage rápido. Mas que mais? Reage rápido, mas não tem profundidade.
Irmãos, esse é um grande problema. Nós sermos superficiais com Deus e com a sua palavra. Irmãos, saiamos da superficialidade. Vamos desenvolver raízes. Mais importantes são as nossas raízes. E as raízes, elas se desenvolvem no secreto, na intimidade. Não é aparência, não é para os outros verem. Não é só estar na reunião, não é só estar no movimento, entendeu? Nós precisamos ter profundidade com Deus. Meditar na sua palavra. Não seja superficial. Nem na palavra, nem na sua comunhão com Deus. Desenvolva raízes. Porque o que acontece quando não desenvolve raízes? Fala que vem o sol. O sol, ele funciona, sabe como o quê? Ele deve funcionar para fortalecer uma planta. Porque através do sol realiza-se a fotossíntese. Então o sol é importante para as plantas. O sol, ele deveria ajudar a planta a crescer. O sol são as dificuldades, são as tribulações. Todos nós passamos por tribulações e por dificuldades. Não é? É ou não é? Quantos de nós temos passado tantas e tantas situações ultimamente? Né? Quase todo mundo aqui já pegou Covid agora. Quase todo mundo aqui já passou por tribulações, por certas angústias. Né? Graças a Deus, nós estamos vendo hoje o nosso irmão Paulinho aqui. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Né? Um irmão de idade, grupo de risco. Né? Ele e a nossa irmã hoje estão firmes e fortes. Louvado seja o Senhor. Mas no meio da coisa ali, né, irmão? O corpo todo dolorido, a febre, aquele negócio todo. Não é fácil, né? Então, nós temos adversidades, muitas situações, muitos contratempos. Ninguém está livre disso. Nem os cristãos e muito menos os incrédulos. A diferença é que eles não têm onde se agarrar. Não têm esperança, mas nós temos. Nós temos em quem nos agarrar. Nós vamos aproveitar todo o sol quente para aumentar as nossas raízes, para nos aprofundar na comunhão com o Senhor e ficar mais forte ainda. Você também não precisa aparentar, né? O sol está batendo forte, você está sofrendo e vai, está tudo bem, eu sou forte. O Senhor me fortalece. Sim, ok. Sim, o Senhor te fortalece e tal. Mas se está doendo, fala que está doendo. Fala onde está pegando. Amém? Isso é importante. Porque Deus também aprecia a sinceridade. E isso faz parte de desenvolver as nossas raízes. É a sinceridade diante de Deus e a honestidade. E isso também vai nos fazer procurar os irmãos. Falar, irmão Paulo, está doendo. Está doendo, ó. Estou sofrendo. Preciso de você. Preciso da sua ajuda. Então não seja orgulhoso. Se o sol queimar, busca o Senhor e a família de Deus. Amém? Deus nos deu essa família que é para isso, né? Essa família maravilhosa. É aqui que nós, também isso ajuda a formar o nosso sistema de raízes. Terceiro tipo de terra é o solo ocupado, atarefado, estressado.
que ele está preocupado, ansioso, os afãs, né? Chama a ansiedade da vida, a fascinação das riquezas, está sempre correndo e correndo, está sempre atrasado, né? Está sempre correndo atrás do prejuízo, está ocupado. Que isso, irmãos? Isso é um coração distraído. É um coração que perdeu o foco. Está fascinado, está distraído. E quais são as principais coisas, né, que distrai a gente, que ocupa, nos distrai do propósito de Deus? O que fala lá, ó? Olha lá, o que é? Mundo, é isso? Preocupações deste mundo. Que mais? Riquezas. Acho que tem um outro versículo que mostra que fala que também fala, não sei se é Lucas 8, porque tem um pouco de diferença ali, que ele fala dos deleites da vida. Riqueza, deleite, mundo, todas essas coisas aí, ó. Distrai. E tudo isso faz com que a terra se torne infrutífera. Ah lá, Lucas 8,14. Os prazeres desta vida, os seus frutos, não chegam a amadurecer. Mas existe um quarto tipo. Aleluia! Tem um quarto tipo. E esse quarto tipo é uma boa terra. É esse coração que nós precisamos buscar. Amém? E o que tem essa boa terra, esse coração bom? Acho que pode ser lá em Lucas mesmo. Vai lá. Lucas 8, acho que é o 15. Olha. Amém. A parte que caiu na terra boa, boa terra, terra boa, tá vendo? Estes são os que ouvido de bom e reto coração, que retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, aqui nós encontramos o segredo para que a semente do reino, a palavra do reino, ela possa frutificar em nós. Primeiro lugar, ouvir de bom coração. 2, ouvir com um coração reto. Então, ouvir de bom coração é acolher a palavra. Não seja de um coração maldoso, mas um coração bom. Um coração bom é um coração que acolhe. Ele recebe, porque ele é bom. Amém? Então, a palavra que vem do Senhor, você é alguém contrito de espírito, humilhado, pobre em espírito. Então você recebe acolhendo. Isso é um coração bom. Amém? Com um coração reto. É um coração que sabe, que sabe meditar nessa palavra. Não é um coração tendencioso, não é um coração que está influenciado, mas é um coração reto. Esse coração reto recebe a palavra e no final ele retém a palavra. O que vai acontecer aqui quando você crescer? Vai frutificar. Muito bem. E o que é esse frutificar? E com isso nós vamos
concluindo a nossa comunhão. O que é frutos? Dois tipos de frutos. Frutos são virtudes e frutos são pessoas. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Até aí, vamos contar essas coisas numa lei. Então, o que é o fruto? Fruto é um caráter igual ao de Jesus. Fruto é você ser parecido com Jesus. Porque o que a palavra de Deus, quando entra em você, ela faz? Ela te transforma. E um dia nós seremos semelhantes a Ele. E nós o veremos como Ele é. Porque nós vamos vê-lo como por um espelho. Por isso nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, cada vez mais, nós vamos nos parecendo com Jesus. Bondade, benignidade, amor, mansidão, alegria. Tudo isso, irmãos, são características de Deus, de Jesus. Então, o que o Senhor está fazendo? O irmão Pedro explicou de maneira, lá depois vocês vão ver, mas extraindo da velha criação a nova criação. Mas o que é isso, irmão? Deus está fazendo de você uma nova criação. E fazendo de você alguém parecido com Jesus. Para que a sua esposa nunca mais diga, está com uma cara de diabo. O quê? Uma cara serpentina. Raça de víbora. Não. Que a sua esposa olhe para você e fale assim, está parecendo com Jesus. Jesus está sendo expresso, está sendo manifestado. Amém? Irmãos, se nós permitirmos que a palavra de Deus entre em nós, trabalhe e opere, o que vai acontecer? Você vai ser mais parecido com Jesus. Nós vamos ser a sua semelhança. Por outro lado, frutos são pessoas. Porque nós permitimos que a semente do reino cresça em nós. Toda vez que a semente cresce, ela produz mais sementes. Então, eu gero pessoas. Eu produzo frutos. Então, o Senhor, Ele não quer só quantidade, mas o Senhor quer frutos do reino. Que se produzam mais pessoas no reino. Que mais pessoas recebam a palavra do reino. E essa palavra do reino frutifique nessas pessoas. Por isso é um fruto com perseverança. Amém? É um fruto com perseverança. Irmãos, para concluir nossa comunhão, fazer aqui algumas perguntas. Amém? Respira fundo. Senhor Jesus. Amém. Você se identificou ou se identifica mais com alguns desses solos? Opa, não precisa responder. Medita, considera diante do Senhor. Você se identifica com algum desses tipos de terreno? À beira do caminho, pedregoso, pinho, boa terra. Irmão, eu sou boa terra. Olha, nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Eu creio. O Senhor também me mostrou,
algumas dessas situações. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu tenho um pouco de todos. Né? Um pouco mais de um pouco mais de outro, eu tenho um pouco de todos, né? Mas isso é importante, irmãos. Para que a palavra não seja para nós só mais um ensinamento bonito, mas que realmente o Senhor tenha falado conosco. Em alguma coisa, o Senhor tenha nos iluminado. Se o Senhor te iluminou, tem caminho. Amém? Então anota aí, se você puder anotar, com qual tipo de solo você mais se identificou. Amém? Saberia dizer, para ajudar você a identificar, tá? Qual é o principal problema de cada um desses três? Porque o 4 não é um problema, né? O quarto não é um problema. Você identifica rapidamente qual é o problema de cada um deles? Beira do caminho. Qual é o problema? Sim, claro. O Satanás vai e tal, né? E pega, exatamente. Ok. Tá, podemos dizer, o primeiro é um coração endurecido, né? E por que ele está duro? Por causa que os homens pisam, tá certo? E depois o diabo vem e leva. Então o primeiro, endurecido, de acordo? Bem. Segundo tipo de solo. Rochoso, exato. Qual o principal problema do rochoso? Ele tem coisas escondidas, né? E aparentemente está tudo certo. É isso? Superficial, bom. Aparência e superficial. Bem. Terceiro tipo. Espinhos. Qual o problema? Ocupado. Que mais? Ansioso. Preocupação. Distraído. Ó Senhor Jesus. É isso aí mesmo, irmãos. Essa é a nossa realidade. Temos que ser sinceros. Nós temos um pouco de cada coisa aí. Ou muito de muita coisa, né? Verdade. Agora uma pergunta positiva, irmãos. O que você pode fazer para cultivar um coração bom, reto e que retém a palavra? Esse é o quarto tipo, né? O que você pode fazer para cultivar esse coração? Pensou? Amém. Não, sabe por quê, irmão? Senão a gente fica só no campo da doutrina, né? Vamos trazer em modo prático. Você quer ser boa terra ou não? Quem quer ser boa terra diz amém. O que você vai fazer para ser boa terra? Ok? Amém. Será que você precisa de ajuda? Talvez você não consiga sozinho. Você precisa de ajuda. Que tal você procurar um companheiro espiritual? Uma companheira espiritual. Alguns já têm. Tem um esposo, tem a esposa. Peça ajuda para ele, se abra. Mas além dele, às vezes além do esposo, além da esposa, você pode ter mais algum companheiro, mais alguma companheira para te ajudar. Para que juntos você desenvolva esse coração, boa terra e ser frutífero. Amém? Senhor Jesus. Que tal? Fiquem à vontade, tá bom? 1 minuto. Você levante, mas mantenha 1,5 metro de distância, tá bom? Procura alguém aqui no local de reuniões, pode ser seu esposo, sua esposa, e fala para ele
Fala para ela, você. O que você pode fazer? O que você pode, que decisão você pode tomar para ser uma boa terra? Senhor Jesus. Os irmãos da música podem subir aqui, nós vamos cantar o S38. Enquanto eles vêm. É sério, fique em pé, procura alguém e fale para esse alguém o que você quer fazer, pensa em fazer para se tornar uma boa terra.